Olá, pessoal! Hoje eu vou fazer com vocês a devolutiva da prova de farmacognosia da primeira etapa. Então, vamos começar. Então, a primeira questão da prova fala que, de acordo com a RDC número 26 de 2014, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o derivado vegetal é produto da extração da planta medicinal fresca ou da droga vegetal, que contempla as substâncias responsáveis pela ação terapêutica, podendo ocorrer na forma de extrato, óleo fixo e volátil, cera, exudato e outros. Considerando os métodos de preparo dos derivados com as drogas vegetais e plantas medicinais, analise as afirmativas abaixo. Então, a primeira afirmativa fala que a maceração é um método a quente e dinâmico, através do qual faz-se extração por meio de um líquido em constante agitação que passa pelo vegetal. Então, essa opção está incorreta, porque a maceração é um método a frio e considerada um método estático. Então, a opção 1 é falsa. A opção 2 fala que a infusão é uma técnica de extração a quente, na qual o material vegetal é mantido em contato com o solvente em ebulição durante determinado período de tempo. Então, essa afirmativa também está incorreta, porque a infusão é o método no qual a água é colocada em fervura anteriormente e logo após esse processo é colocada em contato com o material vegetal por determinado tempo e mantido constante, mantido tampado. Então, esse conceito aí também está incorreto. Então, a segunda afirmativa também é falsa. A terceira afirmativa fala que a percolação consiste na passagem constante de solvente através da droga vegetal, sendo considerada uma técnica que leva ao esgotamento, possibilitando até mesmo a obtenção de substâncias pouco solúveis ou pouco concentradas no vegetal. Então, esse conceito está correto, né? Então, realmente, isso é a definição de percolação, e a afirmativa 3 é verdadeira. A afirmativa 4 fala que a secagem do extrato pode ser feita usando-se calor, evaporação de solventes. Nesses casos, é importante estar atento à temperatura usada para evitar perda de compostos químicos importantes. Correto, né? Então, para secar o extrato, tem que usar calor para evaporar o solvente, sim. Então, está correto, e ainda ter o cuidado com a temperatura, né, para não usar temperaturas excessivas e perder compostos importantes. Então, as opções, as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras, então a resposta correta é a letra E. A segunda questão fala que a espécie Lípia alba, erva cidreira de arbusto, é usada popularmente no Brasil como calmante. No formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, a espécie é indicada como auxiliar no alívio da ansiedade leve, como antiespasmódicos e como antidispéptico. Então, visando a administração oral, segundo a indicação do formulário de fitoterápico da Farmacopeia Brasileira para auxílio da ansiedade, o material vegetal seco e pulverizado foi submetido à seguinte condição extrativa. Então, o material vegetal, 0,4 a 0,6 gramas, foi acondicionado em um frasco contendo 150 ml de água fervente. O frasco foi tampado e deixado em repouso por 5 minutos. Após esse tempo, o derivado foi filtrado para a utilização. Identifique o método de preparo do derivado vegetal da Lípia alba e descreva as vantagens e desvantagens associadas ao método utilizado, associando o porquê dessa escolha para o preparo, segundo a Farmacopeia, o formulário de fitoterápico da Farmacopeia Brasileira. Então, primeiramente, o método utilizado foi o método de extração por infusão, já que o material ele foi colocado em um recipiente e foi adicionado sobre ele a água fervente, e ele foi, então, depois tampado e deixado em repouso por 5 minutos.
e depois disso ele foi filtrado para ser utilizado. Então, esse processo é o processo de infusão. As vantagens da infusão, que é um método popular de extração, oferecendo diversas vantagens, como a simplicidade no preparo, não exige equipamentos especializados, é possível também preservar os compostos sensíveis ao calor, né, o que não aconteceria se fervesse a droga vegetal juntamente com a água. E, além disso, também é versátil e eficiente para extrair aromas, cores e compostos bioativos de plantas e ervas. Mas apresenta a desvantagem, né, de ter algumas limitações, como a possível falta de controle preciso sobre a intensidade da extração, então não dá para garantir quanto está sendo extraído. A dependência também de solubilidade em água de certos compostos e o potencial risco de contaminação cruzada se não forem tomadas medidas adequadas de higiene durante o preparo. E, além disso, né, mas apesar dessas desvantagens, a infusão continua sendo uma escolha popular, devido ao seu fácil acesso e à facilidade também de preparo desses fitoterápicos por esse processo de extração. A terceira questão fala que a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, PNPMF, aprovada por meio do decreto número 5.803, de 22 de junho de 2006, estabelece diretrizes e linhas prioritárias para o desenvolvimento de ações em torno do objetivo geral de garantir à população acesso seguro e uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional. Então, de acordo com essa Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, é o objetivo específico dessa política. Letra A. Promover o desenvolvimento sustentável das cadeias produtivas de plantas medicinais e fitoterápicos e o fortalecimento da indústria farmacêutica internacional neste campo? Incorreto, né? Então, o objetivo é favorecer a indústria nacional farmacêutica e não internacional. Letra B. Então, a letra A está errada. Letra B. Promover o estudo de distribuição de remédios caseiros para maior distribuição e automedicação de plantas medicinais e fitoterápicos? Incorreto, né? Então, o objetivo é ampliar o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos com o intuito de reduzir a automedicação e não aumentar. E também fazer com que a produção de fitoterápicos ocorra com controle de qualidade, o que, né, poderia causar danos à saúde se isso não acontecesse. Então, essa letra B também está incorreta. A letra C fala que o objetivo dessa política é promover o uso sustentável da biodiversidade e a repartição dos benefícios do acesso às plantas medicinais e ao conhecimento tradicional associado. Verdadeiro, né? Então, esse é um dos objetivos dessa política. E a letra D, então, a letra C é a resposta correta. Na letra D fala que o objetivo é promover pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e inovações em plantas medicinais e fitoterápicas em algumas fases da cadeia produtiva. Então, está incorreto, né? Esse desenvolvimento, pesquisa e inovações na área de fitoterápicos deve acontecer em todas as fases da cadeia produtiva, né? Não apenas em algumas. Então, está incorreto. E a letra E fala que o objetivo é promover a racionalização das ações de saúde, estimulando alternativas não inovadoras e socialmente contributivas ao desenvolvimento sustentável de comunidades. Então, está errado, né? O objetivo é estimular alternativas inovadoras, né? Para que possa ser promovida aí a racionalização de ações de saúde e a sociedade seja beneficiada com isso. Quarta questão, fala que as análises macro e microscópicas de plantas medicinais são fundamentais para garantir a autenticidade e a qualidade dos materiais vegetais.
A análise macroscópica envolve a observação de características visíveis a olho nu, enquanto que a microscópia examina detalhes celulares e teciduais. Então, é uma característica observada na análise macroscópica de plantas medicinais. Letra A, forma de folha, verdadeiro. Então, essa análise da forma ou do formato da folha a olho nu, ele é uma análise macroscópica, para poder garantir aí a identificação correta da espécie vegetal. Então, essa já é a resposta correta. A letra B está errada, porque a estrutura de tecidos vasculares envolve análises microscópicas e não macroscópicas. O tipo de tricoma, a presença de estômatos e o padrão de células epiteliais também corresponde à análise microscópica das plantas medicinais. Então, a resposta correta é a letra A. Na quinta questão, fala que atualmente as plantas medicinais movem altos valores financeiros em todo o mundo. Entretanto, existe ainda uma falta de conhecimento sobre propriedades químicas, farmacológicas e toxicológicas a fim de assegurar a eficácia e a segurança das plantas medicinais. Os critérios de eficácia e segurança de plantas medicinais estão relacionados à qualidade, isto é, as plantas necessitam ser corretamente identificadas, cultivadas e coletadas, devem estar livres de material estranho, partes de outras plantas e contaminações inorgânicas e ou microbianas. Então, de acordo com esse texto e as normas do controle de qualidade dos insumos farmacêuticos ativos vegetais, conforme a Farmacopeia Brasileira, sexta edição, analise a tabela que mostra a análise da droga vegetal de calêndula e marque em seguida a alternativa correta com relação a esse controle de qualidade. Então, aqui nesse quadro mostra que, né, os ensaios realizados, os resultados obtidos e o parâmetro de referência da Farmacopeia Brasileira, sexta edição. Então, no primeiro teste é o teste de cinzas totais. Então, o resultado obtido para essa análise foi de 8%, e a farmacopeia diz que esse valor tem que ser de, no máximo, 10%. Então, essa análise está correta, né? Está de acordo. Então, esse teste aqui foi aprovado. O segundo teste é determinação de água. O resultado encontrado foi 3,5%, enquanto que o máximo permitido é 12%. Então, essa análise também está de acordo. Para materiais estranhos, foi encontrado um resultado de 4%, e a farmacopeia diz que esse valor deve ser de, no máximo, 3%. Então, esse parâmetro aqui está em desacordo, o que significa que pode existir insetos ou partes inadequadas da planta para a utilização. Com relação ao teor de flavonoides totais, né, que é um marcador para análise quantitativa aí dos ativos, foi encontrado um resultado de 0,25%, enquanto que o mínimo que deveria ter sido encontrado é igual a 0,4% ou 0,40%. Então, esse teste também está em desacordo. E o quinto teste, e último, foi a identificação química por cromatografia em camada delgada. Então, o resultado encontrado foi a presença de bandas azuis e verdes fluorescentes, mas não observou a banda amarela no visível. E o resultado, né, do CCD de referência deveria ter manchas de coloração azul e verde fluorescentes numa lâmpada de ultravioleta 365 nanômetros, semelhante aos padrões, né, do ácido clorogênico e do ácido cafeico, e deveria também ter aparecido uma coloração amarela da rutina, a coloração azul. Não, de coloração amarela da rutina quando ela absorve a luz visível. Desculpa. Então, esse teste também não está em acordo, né? Porque faltou a mancha amarela da rutina. Apareceram apenas as duas manchas de amarela, azul e verde, né? Do ácido clorogênico e do ácido cafeico. Então, marcar a alternativa correta. Letra A.
Na análise de cinzas totais e do teor de água, a droga vegetal se encontra fora das especificações, indicando presença de contaminação com sais inorgânicos e maior chance de crescimento microbiano. Então, essa resposta ela está incorreta, porque a gente viu que a análise de cinzas totais e água está em acordo e não em desacordo. Na letra B, fala que na cromatografia em camada delgada, a droga vegetal apresentou todas as bandas necessárias para a validação química das espécies vegetais, devido à presença dos 3 padrões necessários. Então, está incorreto, a gente viu que apareceram apenas 2 padrões, né? E o padrão amarelo da rutina estava ausente. Então, essa opção está incorreta. Letra C fala que o teor de flavonoides totais, marcador químico da espécie de calêndula, se encontra fora do valor da legislação, indicando que a droga vegetal não está adequada aos parâmetros de qualidade. Correto. Então, a gente viu lá que o teor de flavonoides ele estava abaixo do valor mínimo permitido. Então, essa é a resposta verdadeira. A letra D fala que os testes de cinzas totais, material estranho e água, são testes fundamentais para a avaliação da composição química das drogas e já o CCD é essencial para a avaliação da pureza. Incorreto. Então, a avaliação da pureza é feita através dos testes de cinzas totais, material estranho e água, e o CCD ele é o teste realizado para avaliar a composição química das drogas vegetais. Então, isso está incorreto. E na letra E, fala que o valor de materiais estranhos se encontra dentro da legislação da droga vegetal de calêndula, descartando a possibilidade de presença de outras partes de plantas e insetos. Então, está incorreto, porque a gente viu que o valor mínimo que o valor de materiais estranhos estava acima do valor mínimo permitido, do valor máximo permitido. Desculpa. Então, também está em desacordo, então essa opção também está errada. Na questão 6, fala que a extração seletiva é uma técnica utilizada para isolar compostos específicos de uma mistura complexa, aproveitando as diferenças na solubilidade dos compostos em diferentes solventes. Esse método é crucial em muitas áreas da química e farmacognosia, permitindo a separação de compostos com base em suas propriedades químicas e físicas. A escolha do solvente é fundamental, pois deve ter afinidade preferencial por um ou mais componentes da mistura desejada, permitindo sua extração eficiente. Então, sobre a extração seletiva, é correto dizer que a extração seletiva é eficaz apenas para compostos que possuem a mesma solubilidade de todos os solventes? É errado. Se ela é seletiva, ela tem que possuir solubilidades diferentes para solventes diferentes, para conseguir extrair seletivamente o bioativo desejado. Então, está incorreta a letra A. A letra B fala que a extração seletiva é um método que não pode ser aplicado a misturas complexas de compostos vegetais. Então, também está errada. Ela se aplica justamente a essas misturas complexas para poder extrair com o solvente apropriado a substância de interesse. Então, está incorreto. Na letra C, fala que a extração seletiva envolve a escolha de solventes com afinidade preferencial por determinados compostos, facilitando a separação dos mesmos. Correto. Então, isso aí que é uma extração seletiva. A letra D fala que a extração seletiva utiliza apenas um solvente para extrair todos os compostos de uma mistura simultânea. Errado. Então, usa vários solventes para extrair especificamente cada composto nessa mistura. Então, está errada. E a letra E fala que a extração seletiva é um método que não requer a escolha de solventes específicos e pode ser realizada a qualquer temperatura. Então, é errado. Ela requer a escolha de solventes que sejam bem específicos de acordo com a solubilidade dos ativos biológicos e não pode ser feita em qualquer temperatura. A questão poderia degradar, né, os ativos biológicos se essa temperatura for muito elevada. Então, a resposta correta da questão 6 é a letra C. Questão 7.
Passiflora incarnata é indicada pelo Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira como auxiliar no auxílio da ansiedade e insônia leves. É adicionado sobre advertências no seu uso como o poder de causar sonolência. Não usar em caso de tratamento com sedativos e depressores do sistema nervoso central. Então, a Instrução Normativa número 2 de 2014 da Anvisa inclui o maracujá, passiflora incarnata, na lista de medicamentos fitoterápicos de registro simplificado. Esta instrução normativa também traz uma lista de produtos tradicionais fitoterápicos de registro simplificado. Então, discorra sobre a diferença entre medicamento fitoterápico e produto tradicional fitoterápico. Então, o medicamento fitoterápico e o produto tradicional fitoterápico, conforme essa normativa, né, essa instrução normativa de número 2 de 2014 da Anvisa, está no processo de registro da Anvisa. Porém, o medicamento fitoterápico, né, como é o caso aí do maracujá, passiflora incarnata, incluído na lista, passa por um registro simplificado que exige comprovação de segurança, eficácia e qualidade por meio de estudos clínicos e análises laboratoriais, porque ele é um medicamento fitoterápico. Já o produto tradicional fitoterápico, também listado na instrução normativa, é reconhecido com base no conhecimento tradicional dispensado à necessidade de estudos clínicos extensivos. Então, essa abordagem valoriza a experiência acumulada ao longo do tempo e simplifica o registro para produtos que atendem a critérios específicos de segurança e de eficácia estabelecidos pela tradição, facilitando o acesso da população a esses fitoterápicos. A questão 8 fala, né, pede aí para considerar uma droga vegetal hipotética, cujas partes usadas no preparo de um chá medicinal são as folhas e as inflorescências. Tendo-se em conta que os constituintes ativos dessa espécie são termoláveis e voláteis, qual método de extração você recomendaria para o preparo de uma formulação extemporânea, de acordo com a prescrição? Justifique sua resposta detalhadamente e explique como deve ser preparado o chá medicinal. Então, esse chá, o método de extração, né, primeiramente, para poder preparar esse chá, que utiliza, que contém, né, substâncias termoláveis e voláteis, são os métodos de infusão ou maceração, porque esses métodos são métodos mais brandos, onde os constituintes termoláveis e voláteis não vão ser degradados, nem se perder com o aquecimento direto. No preparo da infusão, deve, então, pesar a quantidade adequada da droga vegetal, colocar ela num recipiente separado, ferver a água, na sequência joga a água fervente sobre a droga e tampa. Após alguns minutos, o chá deverá ser filtrado para ser usado. E para o preparo da maceração, a droga vegetal deve ser pesada na quantidade apropriada e colocada num recipiente e verter a água à temperatura ambiente sobre essa droga vegetal e tampar. Esse recipiente bem fechado para não ocorrer evaporação da água e após algumas horas ou dias, o chá deverá ser filtrado para poder ser tomado. Então, esse é o processo de maceração. E a última questão da prova fala que a RDC número 26 de 2014 da Anvisa dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos e registro e notificação de produtos tradicionais fitoterápicos no Brasil. Esta resolução define as categorias de medicamento fitoterápico e produto tradicional fitoterápico e estabelece os requisitos mínimos para o registro e renovação de registro de medicamento fitoterápico e para o registro, renovação de registro e notificação de produto tradicional fitoterápico. Então, baseado nos conceitos dessa resolução, analisa as afirmativas abaixo.
Então, fala que a planta 1, na opção 1, na primeira afirmativa, fala que a planta medicinal fresca ou seca é a espécie vegetal in natura, cultivada ou não, utilizada como propósitos terapêuticos. Então, essa opção está incorreta, porque a planta medicinal é a espécie vegetal cultivada ou não, utilizada com propósitos terapêuticos. Já a planta fresca é apenas a espécie vegetal in natura. Então, essa opção está incorreta. A segunda afirmativa fala que a droga vegetal é a planta medicinal ou suas partes, que contém as substâncias ou classes de substâncias responsáveis pela ação terapêutica, após processos de coleta, estabilização e secagem, podendo estar na forma íntegra, rasurada, triturada ou pulverizada. Correto, né? Então, esse é exatamente o conceito de uma droga vegetal. Então, essa opção 2 está verdadeira. Na terceira afirmativa, fala que o derivado vegetal é produzido pela planta medicinal fresca, que contém substâncias responsáveis pela ação terapêutica, podendo ocorrer na forma de extrato, tintura, óleo fixo, volátil, entre outros. Então, essa opção está incorreta porque o derivado vegetal é o produto da extração da planta medicinal fresca ou da droga vegetal, que contém as substâncias responsáveis pela ação terapêutica, podendo ocorrer na forma, né, nessas várias formas aí que foram citadas. Exudato, extrato, cera, entre outros. E a afirmativa 4 fala que o composto ou classe de compostos químicos presentes na matéria-prima vegetal, que é utilizado como referência no controle de qualidade da matéria-prima e do medicamento fitoterápico, é denominado de marcador químico. Sim, então esse marcador químico é que vai ser, então, a referência para poder fazer a doseamento das espécies vegetais para fazer aí o seu controle de qualidade. Então, são conceitos descritos na resolução. Corretamente, apenas os conceitos das afirmativas 2 e 4. E as afirmativas 1 e 3 estão incorretas. Então, a resposta correta é a letra E. E aí chegamos, então, ao fim dessa devolutiva de farmacognosia da primeira etapa. Um abraço a todos, espero que todos tenham ido muito bem na prova e até breve.